seja bem-vindo a mais uma aula da playlist de multiplicação. Nessa aula, no caso, a gente vai trabalhar com a propriedade da multiplicação. Que propriedades são essas? A propriedade comutativa, a propriedade distributiva, a propriedade associativa, a propriedade do elemento neutro, galera, e a propriedade do elemento inverso. Tá? Então a gente vai trabalhar sequencialmente essas propriedades. Lembrando que essas propriedades são extremamente importantes para a gente trabalhar o que? As manipulações, tá? Seja numérica ou algébrica também, tá? Então bora para o seguinte aqui. Então a gente vai trabalhar aqui a propriedade comutativa. O que é que ela diz para a gente? A ordem dos produtos não altera o resultado. O que significa isso? A vezes B é igual a B vezes A. Roberto, poderia colocar um exemplo numérico aqui pra gente? Por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3, concorda comigo que isso daqui é 6. Mas se eu pegasse 3 vezes 2, o resultado seria também o quê? 6. Então, a ordem que estão esses produtos, ou seja, esses valores aí no caso, não vai alterar o resultado, galera. Tranquilo? Então, isso que diz a propriedade comutativa. Bora para mais um exemplo aqui. Exemplo não, outra propriedade no caso, que é a propriedade distributiva. Essa propriedade diz o seguinte: essa propriedade ocorre quando um número está multiplicando uma adição ou uma subtração. Então você observa o seguinte, a gente já viu na primeira aula dessa playlist que esse número aqui, ó, ele está multiplicando quem? Isso bem aqui, galera. Então, preste atenção nisso aqui, tá? Então, é isso que está acontecendo. Então, esse cara aqui, ó, a propriedade distributiva, diz que está multiplicando tanto esse número aqui, quanto A está multiplicando este número aqui. É o famoso, como dizem alguns professores, chuveirinho, que ele diz, mas é a propriedade distributiva, tá bom? Bora entender isso de forma numérica, galera, tá bom? Então, bora para o seguinte, um exemplo numérico aqui pra gente. Imagine que eu tenho aqui, ó, é o 2, tá? Abro parênteses, 3 mais 5, tá? Lembrando que eu posso resolver logo esses dois aqui, poderia resolver, mas a gente vai utilizar a propriedade distributiva. Então, eu vou pegar esse 2, vou multiplicar com 3, que vai me dar quanto? Vai me dar 6. Vou repetir o sinalzinho de mais. Agora, eu vou pegar esse 2, multiplicar com 5, que vai me dar 10. E agora, eu somo, que vai me dar 16. Então, isso que me diz a propriedade distributiva, tá? Isso funciona para, se for negativo também, como tá bem aqui, galera, tá bom? Bora agora para a nossa próxima propriedade, que é a propriedade associativa, que diz o seguinte: você pode realizar o produto de 3 números de maneiras diferentes, tá bom? Bora logo para o exemplo. Imagina que eu tenho aqui o 2 vezes o 3 vezes o 5, tá? Eu posso realizar a multiplicação 2 vezes o 3 primeiro e depois realizar o 5, ou eu posso deixar o 2 para depois multiplicar o 3 com o 5. Independente da forma como eu vou escolher multiplicar aqui, eu vou chegar no mesmo resultado, galera. Então, a gente tem formas diferentes de resolver a questão. Tranquilo? Isso que me diz a propriedade associativa. A próxima propriedade é do elemento neutro. Todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número, tá? E que número é esse? Quem é esse elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação é o nosso número 1. Então, é o seguinte, se eu pegar, por exemplo, 35 vezes 1, o meu resultado vai ser sempre quem? O 35. Então, todo número multiplicado por 1 vai ser o próprio número. Tranquilo? Bora para o nosso próximo e última propriedade, que é o seguinte, o elemento inverso, tá? O inverso de um número a qualquer é o valor multiplicado a ele, resultando em 1. Tá bom, Roberto? Não entendi absolutamente nada disso aqui. Bora para o seguinte, exemplo. Imagine que eu tenho 3, tá? Eu vou multiplicar ele pelo inverso.
E quando eu multiplicar pelo inverso, o resultado tem que me dar 1, tá? Então, que número seria esse aqui, ó? Então, seria o inverso dele, que seria 1, tá? Sobre 3. Isso é o inverso, tá bom? O que que acontece bem aqui, ó? 3 vezes 1 vai me dar 3 dividido por 3. Aqui, ó, 3 dividido por 3 o quê? É igual a 1. Tranquilo? Bora para mais um exemplo? Imagine que você tenha o seguinte agora aqui. Imagine que você tenha 1/5. Eu vou até trocar o número. Vou até trocar para ficar fácil aqui, ó. Imagine que eu tenha 2/5. Só que você quer o resultado seja igual a 1, tá? Você vai multiplicar pelo inverso, tá? Qual é o inverso? É só trocar a posição desses valores. Então, o 5 vai ficar em cima e o 2 vai ficar embaixo. E você observar, vai ficar 2 vezes 5 vai me dar 10. 5 vezes 2 vai me dar também 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. Isso que é o inverso, galera, tá bom? Tranquilo? Então, lembrando, o que a gente viu foi as propriedades da multiplicação. Na próxima videoaula, a gente vai trabalhar com a multiplicação de números inteiros. E lembrando, não deixe de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar like, pois isso ajuda demais, galera. Até a próxima videoaula. Tchau!